E eu tava no altar, e eu cantando: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E aí eu caí morta em cima do altar da igreja. Meu Deus. Bati minha cabeça no bumbo da bateria, porque o altar era pequeno. Então bati minha cabeça no bumbo da bateria. Minha irmã tentando massagem cardíaca e nada de eu voltar, sem sinais vitais algum. Aí você me diz, sem carro, sem dinheiro para as medicações mais caras, que um remédio meu era R$499. Meu Deus. A gente não pode limitar o poder do nosso Deus. Não podemos. Ele fez na minha frente. A minha família passava por um processo terrível financeiro. Um remédio de R$500 que estava me mantendo viva. Oh, Jesus. Eu balançava um dia, vai acabar. Balançava no outro, não vai acabar. Glória a Deus. Isso é Deus. Aleluia. Eu tenho hoje 72 laudos que comprovam que eu fiquei vegetativa e demente. A demência foi tomando a minha mente e me deixando dislálica. Pela medicina, ele supriu todas as minhas necessidades naquele momento. E foi chegando um determinado momento que, para provar para mim mesmo que ele era poderoso, eu fui começando a ficar meio demente. E eu falei para Deus: como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar? Não lembrava de uma canção, pastora. De uma canção. A minha mente dentro daquele hospital falava: Jesus, só me faça lembrar de uma música. Então, desde sempre, minha mãe sempre ensinava a gente a fechar a porta do quarto, vamos ajoelhar e vamos orar. Glória a Deus. Então, isso foi de alguma forma gerando em nós um temor ao Senhor como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque ela ensinava: ó, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. E pela carreira do meu pai, a gente não morava no Brasil. A gente morava fora, né? A gente morou na Grécia, na China, na Argentina, porque ele era jogador de futebol. Então, cada época, né, ele estava em algum lugar, quando era vendido para algum clube. E aí, devido a uma vida que ele vivia que não condizia com a vida cristã, tradicional da família, a gente começou a orar e pedir a Deus pela conversão do meu pai. E a maior prova de que Deus estava ouvindo as minhas orações criança foi ver a conversão do meu pai. Glória a Deus. Meu pai se converteu, conhecemos a pastora Josi, que já dorme no Senhor, Big Mama, que já dorme no Senhor, e ela trouxe a minha família, alicerçou a minha família nos caminhos do Senhor, porque olha como aconteceu. Estávamos orando pelo meu pai, dentro de casa, com a porta do quarto fechada. Essa pastora não conhecia a gente. Deus deu o endereço da nossa casa para ela. Eita, e ela glória. bateu na porta de casa e falou assim: eu vim chamar Peluzinho. Aí minha mãe falou assim: ele não tá aqui, mas ele vai chegar às 11 horas da noite. Eita Deus. Mulher de Deus. Meu E a gente Deus. olhando ela da sacada de casa, ela falou assim: ele vai chegar às 11 horas da noite, e avise a ele para ele ir até a minha casa, porque eu tenho algo de Deus para entregar para ele. Eu sei. E aí minha mãe, conhecendo meu pai: não vai mesmo, não vai. Aí minha mãe falou assim, aí a pastora falou assim: ele vai. Ela deixou o endereço, aí minha mãe falou, quando meu pai chegou às 11 horas da noite. Quando minha mãe falou assim: uma moça, veio uma pastora e falou que era pra gente ir lá, que ela tinha algo pra te entregar. Daí começou, quando meu pai, da mesma hora, então tá bom, vamos. Chegamos na casa dela e começou toda aquela atividade de conciliação do meu pai. Recebeu Jesus, minha mãe, todos nós ali recebemos Jesus, fomos batizados nas águas. E aí foi daí que começou toda essa questão da nossa família, de tudo que tínhamos. Meu pai tinha muito dinheiro. Deus falou assim: agora eu vou tratar de você. Aí foi quando perdemos tudo que tínhamos de financeiro, de próspero, de carro, de casa, porque Deus precisava trazer ao meu pai uma consciência do que era uma vida cristã.
de que independente do que tem, independente do que você tem que ser em Deus, exatamente o que a senhora falou. E hoje, graças a Deus, eu tenho um pai abençoado, Glória cheio a do Espírito Deus. Santo de Deus, adora trabalho de libertação, evangelismo, vai atrás das pessoas na rua. Glória a Jesus. É pastor na ADVEC Campo Grande, minha mãe Amém. pastora também, minhas irmãs. Somos uma família no altar do Senhor, Graças a Deus. graças a Deus. Graças a Deus Deus. e seus propósitos, seus meios de agir. Olha, para que fique claro para quem está assistindo, ouvindo essa mensagem, somos seres humanos. Nosso corpo é corruptível, Sim. ele tem prazo de validade. Verdade. Então, é normal a doença sobrevir. É isso aí. É natural da vida. Por escolhas também de alimentação, Sim. dependendo da enfermidade. Eu comecei a minha história, eu estava ministrando louvor. Ministrando louvor na igreja que meu pai já era pastor, eu tinha 16 anos de idade. O ministério do meu pai também aconteceu muito rápido. E aí eu estava no altar, e eu cantando: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E aí eu caí morta em cima do altar da igreja. Meu Deus. Bati minha cabeça no bumbo da bateria, porque o altar era pequeno. Então bati minha cabeça no bumbo da bateria. Minha irmã tentando massagem cardíaca e nada de eu voltar, sem sinais vitais algum. E aí correram comigo pro Rocha Faria. E aí lá me trouxeram com aqueles desfibrilador, com choque no peito. Mas não foi isso que me trouxe, foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a igreja ficou em oração enquanto eu estava indo até. Meu pai dirigiu uma igreja em Pingo d'Água. E aí até o Rocha Faria demorou uns 50, 45 minutos. Trânsito era 7h30 da noite. E aí tudo começou. Começou como uma mancha na minha cabeça. E aí o médico falou assim: olha, vai precisar descobrir que mancha é essa. Uhum. Tem que ver que mancha é essa na cabeça dessa menina. Ela não tá bem. Voltei, fiquei internada, mas mal. Porque tinha acabado de voltar pela medicina de uma morte súbita, porque a princípio eu era muito saudável. Eu fazia exercícios, eu sempre fui muito acelerada, Uhum. sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estudar. Uhum. Então eu não tinha nenhum problema visível que pudesse acarretar aquela questão, né? Uhum. E aí, olha, descobre isso. E foi o que eu falei pra senhora no começo. Minha família era muito rica, mas no meio do vale a gente tinha perdido tudo. Tudo de dinheiro. Toda a garantia que tínhamos. Então a gente começou a depender do SUS. E de Deus. Mais de Deus do que do SUS. E aí, corre com a Raíla pro hospital, corre pra lá, corre pra cá, pra tentar fazer um exame de imagem de ressonância magnética contrastada para que conseguisse enxergar de fato que mancha era aquela. E a princípio aquela mancha era um angioma cavernoso. O que é um angioma cavernoso? É uma trombose no cérebro, quando uma artéria e uma veia ficam da grossura de um dedão do pé, sendo que ela devia ser da finura de um fio de cabelo. Meu Deus. E ela estava da grossura de um dedão do pé. E foi assim que o médico me explicou. E ele falou assim, ó, você vai começar a ter crises convulsivas. Porque isso é como se fosse uma bomba relógio na sua cabeça. Você vai ter que se policiar. Eu tinha 16 anos de idade. Ele falou assim, você vai ter que se policiar no seu emocional. Você não pode ficar muito feliz. Você não pode ficar muito triste. Porque sua mente comanda tudo do seu corpo. O seu sistema nervoso dita sobre tudo no seu corpo. Sim. Então, você vai aprender a controlar o seu psique para que você não convulsione. E aí, olhando aquilo, para mim a convulsão era uma coisa como epilética. Uhum. Só que ele explicou para mim, a sua convulsão não é uma convulsão epilética. Você corre risco de vida. Porque a convulsão que você dá ausência de oxigenação no seu cérebro. Meu Deus. Com isso, toda vez que você der
Crise convulsiva, você vai ter que correr pro oxigênio. Corre pro hospital mais próximo para ficar no balão de oxigênio. Uhum. Aí você me diz, sem carro, sem dinheiro para as medicações mais caras, que um remédio meu era 499, Meu que Senhor. durava só 15 dias. E em todo esse processo, pastora, o meu remédio não faltou nenhuma vez. Glória Eu a não fiquei Deus. sem tomar o remédio uma vez. Deus usava pessoas, aparecia, minha caixa de remédio balançava assim e vai acabar. Daqui a pouco, não acabava. Tomava, não acabava. Glória a Deus. A gente não pode limitar o poder do nosso Deus. Não podemos. Ele fez na minha frente. A minha família passava por um processo terrível financeiro. Um remédio de R$ 500 que estava me mantendo viva. Oh, Jesus. Eu balançava um dia, vai acabar. Balançava no outro, não vai acabar. Glória a Deus. Isso é Deus. Aleluia. Isso é Deus. Eu tomava 25.000 miligramas de remédio por dia. Começou com 11.000 miligramas de remédio. Depois, 25.000 miligramas de remédio. Porque nada, absolutamente nada controlava as crises convulsivas, a ponto de eu começar a dar uma atrás da outra. Meu Deus. Começava a dar uma atrás da outra. Corre com a Raila pro hospital. Alguém aparecia no portão na hora que eu convulsionava. Alguém que tinha carro. Depois meu pai pegou um Monza que o meu tio vendeu pro meu pai. Aí como é que anda com um carro sem gasolina? Meu O carro andava. Deus é Deus provedor. Aleluia. Ele é o grande eu sou. A gente não pode perder isso. Glória a Se Ele Deus. diz que Ele é o grande eu sou, tudo aquilo que eu preciso, Ele é. Ele há de prover. Ele há de prover aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Quando Ele vê que minhas forças se esgotaram, quando Ele vê que o meu recurso da terra de fato se esgotou e eu não estou me tornando um filho mimado, pedindo tudo sem fazer a minha parte, Ele age. Ele age com força, com poder e extraordinário. E eu comecei a ver Deus em tudo, onde pessoas importantes começaram a se levantar para me ajudar a conseguir exames, conseguir vagas para mim em hospitais. Eu cheguei a ficar um ano inteiro internada. Voltava 2 dias para casa, volta para o hospital. Voltava 3 dias, ficava em casa, volta para o hospital. A ponto de eu receber, aos 17 anos, comecei com 16, 17 anos para 18 e recebi um laudo vegetativo. Que o meu corpo era vegetativo. Meu corpo, eu estava em estado vegetativo, só que não. Eu falava, andava, conversava, cantava. Oh, Deus. Na igreja, e o médico falou, cadê a menina desse laudo vegetativo? Eu falava, sou eu do laudo vegetativo. Eu tenho hoje 72 laudos que comprovam que eu fiquei vegetativa e demente. A demência foi tomando a minha mente e me deixando dislálica. Pela medicina, eu iria cada vez piorar e ficar demente. Por quê? A carga que a crise dava no cérebro matava, como se matasse neurônios, né? Sim. Então, era como se eu perdesse a minha capacidade intelectual a cada crise convulsiva. Então, eu comecei a ver Deus nisso, porque eu não fiquei extremamente vegetativa. Eu não fiquei vegetativa. O médico olhava para mim e falava, não é possível que essa menina desse laudo aqui... Quanto tempo tem esse laudo? Tem 1 semana o laudo. Não é verdade. Mas o meu Deus pode todas as coisas. Ele mostrou para mim. Tá vendo o que a medicina tá dizendo ao seu respeito? Tá vendo o que eu tô te fazendo ser? Não tem como largar esse Deus. Não tem como olhar para esse Deus e achar que ele é um Deus de pau e de pedra. Aleluia. E que não faz, e que não olha. A Bíblia fala que ele se preocupa com os lírios do campo. Não se preocuparia comigo, não olharia para mim. Ele é o meu pai. Ele supriu todas as minhas necessidades naquele momento. E foi chegando um determinado momento que, para provar para mim mesmo que ele era poderoso, eu fui começando a ficar meio demente. E eu falei para Deus, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar?
Não lembro, não lembrava de uma canção, pastora. De uma canção. A minha mente dentro daquele hospital falava: Jesus, só me faça lembrar de uma música, porque eu quero cantar. Eu quero cantar pra ti, porque eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Aleluia. Porque esse é o meu chamado. Então, eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Então, eu falei pra Deus: eu preciso cantar. Eu quero te tocar. Não é você que pode mudar minha história. Não é o Senhor que pode me tirar disso aqui. Enquanto isso, o médico demente, eu andava 2 passos, caía. Eu comecei a ficar muito letárgica. Dislali, eu falava, mas gaguejando, não conseguia formar um pensamento. Dislalia, dificuldade de fala. Eu comecei a desenvolver muita dislalia. E foi quando no NESA, no Pedro Ernesto, eu estava internada com muitos adolescentes, numa área só para adolescente. Nessa época eu tinha ficado sem andar. Cheguei a ficar 6 meses sem andar. Porque o cérebro comanda tudo. Então ele Sim. parou de mandar informações para as pernas. Então eu fiquei sem andar. E a enfermeira do dia me levou pra sacada do NESA, de cadeira de rodas. E aí eu falei: Deus, como é que eu não consigo mais te alcançar? Eu não lembro uma música. Eu fechei meu olho, comecei a chorar. E o NES é muito interessante porque ele tem a sacada, onde algumas internações, que era do NES, a sacada dos adolescentes, que era onde eu tava. Aí era o horário do almoço, era de tomar banho de sol. Aí eu, na cadeira de roda, e várias grades, assim, de outros leitos ao meu redor. E de alguma forma, uma força me tomou e o meu coração se lembrou de uma música que até a Sara Beatriz regravou agora, que faz parte do meu testemunho. E eu comecei a cantar: cobre-me com teu amor, me envolve, ó Senhor. Toma-me, eu perto quero estar, e por esperar novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor, Senhor. Quando eu abri os meus olhos, eu falei: eu consegui cantar uma música, um coro de uma música. Quando eu abri os olhos, todo mundo na sacada, olhando e chorando, olhando e chorando. E eu falei: Senhor, que seja eu, Aleluia. que seja a minha vida, mas que seja para a glória do teu nome. Amém. E aí eu comecei a entender que era um propósito que Deus tinha na minha vida, que Deus não me olhava com olhar de coitada, que Deus não falava pra mim: ah, que coitadinha, não, Raíla, vambora, eu conto contigo, se levanta, é isso mesmo, você vai ser usada dessa forma. E aí eu falei: eu não quero recuar, do altar eu não vou sair. Então eu subia ao altar ministrando, descia convulsionando. Cantava meia música, descia convulsionando. Ficava meu pai de um lado com a mão estendida, minha mãe do outro, e minhas irmãs olhando com um olhar apreensivo, porque para elas era como se pudessem me perder a qualquer momento devido à crise convulsiva, que sabia que era devido à ausência de oxigenação. Então, se chegar com a Raíla no hospital, se não chegar a tempo, é morte cerebral. Sim. Então vamos correr com a Raíla pro hospital, vamos correr. Toda vez aquela aflição subia, descia convulsionando, mas eu falei pra Deus: eu não vou recuar. Aleluia. Doente ou não, eu vou estar no altar. Eu falei pra Deus, não porque eu sou Mulher Maravilha, doeu muito, pastora. Doeu demais. Ver meu corpo engordar, emagrecer, comecei a perder cabelo devido ao excesso de medicação. Eu quase perdi um braço por conta de uma medicação que eles colocaram e me deu flebite. Esse braço ficou grande e verde. Meu Deus. Eu tomava muita medicação para controle de crises convulsivas, a ponto de uma época, aos 19 anos, meu pai tinha o costume de acordar a gente para ir para EBD. Ele desligava o ventilador, acendia a luz e abria a porta. Escola dominical, EBD. E aí era um domingo, e aí eu lembro que eu tinha o costume de abrir o olho para ver se já estava na hora.
já tinha amanhecido pra ir pra escola dominical. Eu falei, meu pai vai entrar e vai desligar tudo. Só que eu senti que o meu corpo acordou, mas eu não enxerguei. Meu Deus. Meu corpo acordou e eu falei, Raíla, tu tá acordada, né? Aí me bati, me belisquei, tô acordada. E o quarto da minha mãe é de frente pro meu. Eu fui engatinhando porque conhecia abrir a porta. Cheguei tendo um AVC no quarto da minha mãe. Um AVC hemorrágico. Pelos médicos, vazou, acabou. Eu descobri que vazou na minha cabeça e ao mesmo tempo que vazou, coagulou o sangue imediatamente. Isso. Porque se vaza pelas extremidades, eu morro, né? O cérebro morre. Então é como se eu tivesse visto Deus em cada detalhe, em cada fase Glória do meu a Deus. processo. Ele mostrava, você vai chegar no seu limite. Mas o meu poder vai se mostrar quando você pensar estar enfraquecido. É a minha graça. Glória. Não é você, Raíla, é o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não é a tua capacidade, Raíla, sou eu que vou fazer você vencer. Não se trata da sua força, sou eu em você. Não se trata daquilo que você deseja, se trata daquilo que eu coloquei em você para você concluir. É a tua vida que eu vou usar. É o nosso Deus, é o nosso Pai. A gente não tá aqui por uma vaidade, a gente tá aqui por causa dele. E aí descobri, comecei a melhorar. Controlei as crises convulsivas de todas as formas, tomando medicação. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero me sentir útil. Quero me sentir útil, quero me sentir que eu sou uma jovem sou útil. Não quero sentir que sou inútil e doente. Eu falei pra minha mãe, eu quero ser alguém. Eu não quero ficar parada e ficar refém de uma enfermidade. Não é isso que a Raíla é. A Raíla gosta de correr atrás. E aí eu consegui me formar à distância, me formei à distância, me formei em enfermagem. E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero trabalhar, me deixe trabalhar. Aí minha mãe falou assim, tá bom, você convulsiona. Mãe, mas eu preciso me sentir. Quantas pessoas convulsionam? Ela falou, mas sua convulsão é diferente, filha. Você tem que estar sob o olhar de alguém, sempre. E aí, eu fui e comecei a trabalhar numa PA, computador. E aí, num dia, trabalhando, Deus não me deixou trabalhar nem um ano nesse lugar. Acho que eu trabalhei 6 meses. E aí, trabalhando, tive uma crise tão grave. Caí na PA de trabalho, correram pra mim. Um amigo que sabia do que eu tinha, me abraçou naquele instante, né? Ligou pro meu pai chegou lá. Fomos pro hospital, fiquei no oxigênio. Dali eu descobri que eu tava com um tumor no cérebro. A princípio era uma trombose. Aí virou um tumor. Em cima da trombose cresceu um tumor. E aí eu falei, Deus... Um tumor, Senhor, eu não sei. Não, é benigno, a médica falou, é benigno. Só que ele começou a crescer e começou a me deixar cega. Eu fiquei cega dessa vista direita. Não enxergava mais. Por conta do que estava comprimindo o meu nervo óptico. O meu laudo de campimetria da vista era como se eu tivesse morrido por estrangulamento. Porque fica com um monte de pintinha. A perícia que vê, né? Mostrou que estava cheia de pintinha, como se o tumor tivesse estrangulado o meu nervo óptico. Meu Deus. E me deixou cega. E o Senhor restaurou a minha visão, restaurou meu andar. Tudo que a enfermidade falou para mim que eu nunca conseguiria, o Senhor foi lá e mostrou. Vou deixar chegar no ápice do impossível, para mostrar que eu sou Deus, para mostrar que eu posso transformar qualquer quadro, do máximo de irreversível eu posso transformar. Deus me deixou ficar sem andar, restaurou a minha capacidade de andar. Deus me deixou ficar cega e restaurou a minha capacidade de enxergar. Deus me deixou ficar dislálica e hoje eu posso conversar com você normalmente e dizer que o nosso Deus é poderoso. Então ele mostra para mim, Raíla,
De impossibilidade, eu entendo. De impossibilidade, eu transformo todas elas em possibilidade. Aleluia. Então não há nada que eu não possa fazer. Então você vai conhecer. Você não cantou que eu sou fiel? Você vai conhecer de fato que eu sou fiel. Você não canta que eu sou Jeová Rafá? Você vai conhecer que eu sou Jeová Rafá. Você não vai me conhecer sobre o superficial. Você vai me conhecer a fundo do que eu sou capaz. Porque a gente chega, canta, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, Ele vai prover, porque Ele não tem limitação. Ele vai prover aquilo que nós precisamos. E Ele falou assim, você vai provar e ver. Tanto que é o que a minha música que eu vou lançar agora fala. Vai, prova e vê. Prova, conhece. Ele não quer que você chegue e cante uma música porque tá em alta. Conheça o Deus da música. Conheça o Deus que você se gasta. Conheça o Deus que pode suprir as tuas necessidades, que é o Deus do impossível, que é dono de tudo. Emanuel. Ele é poderoso. Ele é Deus conosco. Então Deus estava me ensinando a confiar e depender dele. Confiar nele sem sombra de dúvida. Se ele me diz, pula de um penhasco, pulo de um penhasco. Eu vou te garantir lá embaixo. Eu vou te garantir. Raíla, se eu, Deus, estou dizendo que vai sem medo. Vai sem medo. Acontece que o externo rouba tanto a nossa fé em Deus, que se Deus me falar que isso aqui vai virar vinho agora, vai virar vinho agora. Isso aqui, então, vai virar vinho. Pode até que vire. Sabe? Sabe? Pode até que... será? Será? Deus cura uma dor de cabeça, mas Deus levanta mortos. Eu creio. Deus levanta mortos, cura o câncer, cura qualquer laudo. Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso. Levou sobre Ele para que hoje tivéssemos vida. E vida plena em abundância. Estamos esquecendo do poder do Deus que nós estamos pregando. Subimos no altar, cantamos canções, pregamos sobre quem Deus é, mas quando a tribulação vem, a gente deixa de crer. Quando a tribulação, a angústia bate na nossa porta, a questão morte, como eu estou vindo de um velório, de um amigo. Sim. Deixamos de crer que Ele é poderoso para fazer. Sabe? É muito, muito triste o tempo e a linha tênue que temos vivido. De um povo avivado e um povo que perdeu a fé. De um povo que está quase esmorecendo, um povo avivado e um povo que caminha, mas que já não vê mais como antes, já não crê como antes, não profetiza como antes, não declara como antes. Por quê? Ele mudou? Não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é quem mudamos, nós é quem deixamos de crer. Nós é quem esquecemos que Ele está aqui, porque estamos no nome dEle. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle ali, Ele se fará presente. Ele está aqui. Eu creio. Visitando a nossa vida, visitando, esquadrinhando a nossa alma e o mais íntimo do nosso coração e trazendo a nós a paz que excede a todo e qualquer entendimento, de saber que Ele é poderoso, a paz. O mar se levantou, mas eu tenho a paz. O opressor da minha alma está gritando no meu ouvido, mas eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Não é o que o mundo me dá, é a que o Senhor me garante. Que Ele é poderoso, digno, exaltado, e o nome dEle está sendo pregado aqui nessa mesa, nesse encontro, para que a sua vida seja edificada, seja transformada, onde quer que você esteja,
Onde quer que você esteja, seja o horário que for assistindo, que o Senhor te visite, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sinto a graça de Deus ao declarar isso. Seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que onde estiver qualquer tipo de ausência, o Senhor venha suprir, porque Ele é Deus forte e poderoso e que pode fazer isso por nós. Que você seja revestido da autoridade do Espírito Santo para chegar dentro da tua casa e declarar que onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor dentro da tua casa, que a tua casa habita o Senhor, aonde foi lugar de vergonha, haverá dupla honra sobre a sua vida, porque esse é o nosso Deus, Deus de coisas novas, grandes, poderosas. Eis que faço uma coisa nova. A Bíblia fala em Isaías: eis que faço uma coisa nova. E outra, não se atrelhe a tudo que já viveu. Aquilo, o tempo bom que já viveu, não. É extraordinário o que Ele vai fazer. O que é novo vai suplantar tudo aquilo, todo o tempo de sofrimento. O que é novo vai suprir toda e qualquer expectativa, porque esse é o nosso Deus, Deus de novidade de vida. Quando entendemos esse poder, obrigada, Jesus, pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio essa tarde, Jesus. Obrigada porque Tu és Deus poderoso, que não nos abandona, está no barco e nos convida a caminhar sobre o mar revolto, Pai. Aleluia, Jesus. E eu vivi todo esse tempo de sofrimento comigo, com a minha família achando que eu ia morrer a qualquer minuto, a qualquer momento, porque era laudo atrás de laudo, era notícias ruins atrás de notícias ruins. Eram coisas que, se Deus não for por nós, pereceremos, mas Ele estava no nosso barco. Estava revolto, mas Ele estava lá. Estava balançando, causando desconforto, mas Ele estava lá. Mexe com a nossa estrutura, mas Ele está lá. Aleluia. No meio da via dolorosa, Ele está lá, Ele vai estar conosco, Ele não nos abandona. Não nos abandona, Ele está sempre presente. Ele é o nosso Deus. Descobri o tumor, logo em seguida descobri mais 2 tumores. E o médico falava que nunca ia operar a minha cabeça, porque eu era a única no Rio de Janeiro com aquele problema, com uma trombose e 3 tumores. E ele falou: se eu mexer na tua cabeça, eu posso interromper a tua vida. Se eu mexer na tua cabeça, eu posso vir a te deixar mal e vegetativa de fato. Numa cama de um hospital, se eu mexer, você pode sofrer um AVC de novo na mesa de cirurgia. E foi quando o hospital liga e falou assim: vamos internar a Raila, porque o tumor que está no cérebro dela, os tumores já estão muito grandes, e tem um que está grande demais. E se ele vai chegar uma hora que ele vai explodir, melhor que a gente tire. Assume o risco. Assume o risco. Eu falei para Deus: Deus, Tu és o Deus que me trouxe até aqui. Tu és o Deus que me permitiu passar todo esse tempo. A gente está tentando encurtar 13 anos, porque foram 13 anos de vale. 13 anos. Então, eu falei: o Senhor me trouxe até aqui. Tudo na minha vida é o Senhor quem faz. Eu vou internar por obediência, para depois não dizerem que eu fui irresponsável com a minha própria vida. Mas se eu tiver que passar por essa cirurgia, será a tua mão. Se eu tiver que passar por essa cirurgia, será a tua vontade. Se eu tiver que voltar, será o teu querer. Se eu não voltar, que o teu nome seja glorificado dentro da minha casa. Amém. Falei para Deus. Eu cheguei num ponto, pastora, não de extrema santidade, não. Jamais falaria isso. Sim. Mas de que a morte não me assustava mais. Sim. Eu perdi todo o medo da morte porque eu li um livro chamado Uma Vida com Propósito. E esse livro é terrivelmente confrontador e, ao mesmo tempo, consola a nossa alma. E ele fala que a nossa vida aqui é como se estivéssemos em um útero gigante.
estamos no útero. Quando alcançarmos a condição de estarmos perfeitos para sair, é um nascimento para uma nova vida. Porque o morrer para mim é lucro. É isso. Não acaba aqui para mim. Inicia-se. Inicia. E é o que buscamos uma vida inteira. É verdade. Não é o que buscamos? Falei, então eu tô num útero gigante, sendo aperfeiçoada por Deus. Aleluia, Jesus. Para que eu alcance aquilo que Ele tem para mim, que é o céu. A maior promessa é de que Ele voltaria. Diante de tudo aquilo, tenho promessas sobre o meu ministério, tenho promessas sobre a minha vida pessoal, mas a maior promessa é o céu. E eu não quero perder ela não, de jeito maneiro. Inquestionável. É verdade. Então eu falei, Deus, a ti pertence o querer e o efetuar. Amém. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu digo em todos os lugares que eu vou, mas a Bíblia não diz que ela é confortável. Ela é boa, perfeita e agradável. Dói. Boa, perfeita e agradável, mexe com a nossa estrutura. Boa, perfeita e agradável, vai machucar. Boa, perfeita e agradável, vai nos dar perdas. Boa, perfeita e agradável, perderemos pessoas. Boa, perfeita e agradável, e viveremos assim. Mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque Deus é conhecedor de um futuro que nós não conhecemos. Deus está num futuro que nós não estamos. Ele se assenta em rodas que nós não sentamos. Ele ouve conversas que nós não ouvimos. Então, até questões de Deus nos tirar de lugares, não nos permitir sentar em certas mesas, nos afastar de certas pessoas, é o querer de Deus. É o cuidado. É o cuidado de Deus. É nos protegendo, nos blindando. E aí o médico falou que eu voltaria com todas aquelas sequelas que eu já tinha tido, de ficar cega, de não andar mais e poder ficar demente mesmo. Por quê? Aonde estava um dos tumores era a região de discernimento do cérebro. Eu voltaria dessa cirurgia sem lembrar quem são meus pais, quem são as pessoas importantes para mim. E voltar sem lembrar das pessoas e quem elas significariam, o que elas significavam pra mim, e sem discernir quem são as pessoas. Ia voltar sem isso. Eu falei, amém. Todo recomeço, que Deus esteja nele, nos meus recomeços. E aí começaram a raspar o meu cabelo. Foi ruim, porque eu tava com o cabelo grande. Eu perdia cabelo só aqui atrás, então eu tapava com apliques. Então, foi quando Deus começou a tratar de fora. Ele já estava me tratando por dentro, agora começou a tratar o meu externo. Falou assim, porque ele tinha me dado um sonho uma semana antes, que ele ia mudar minha aparência. Só que no sonho, eu tinha um cabelo muito grande, muito grande. Só que o cabelo, ele era envolto nos meus braços e me dava muita autoridade. E eu falava, então Deus vai mudar meu cabelo. Meu cabelo deve crescer rapidinho depois da cirurgia. E aí eu comecei a chorar quando começaram a rasparam meu cabelo. E aí eu falei, Deus tá me dando pavor. Eu tô sentindo medo da cirurgia, eu sou humana. Eu sou de carne e osso. Eu não quero ficar sem reconhecer minha família, não sei se vou voltar. Por favor, a tua palavra não fala sobre a paz? Que ela visite a minha alma agora. Em nome de Jesus. Fiz essa oração. Tomei o banho para descer para a sala de cirurgia. Começaram a me arrumar 2 horas da manhã. Eu desci para a sala de cirurgia às 4 da manhã. Só que estávamos saindo da pandemia, era 2021. Dia 13 de agosto de 2021. E aí eu falei, Deus, queria tanto ver minha mãe. Minha mãe não podia ter me visto. Por quê? Porque como a gente estava na pandemia, ela podia me contaminar. Então eu fiquei, antes da cirurgia, eu fiquei 5 dias internada, sem ver ninguém. Sem ver, sem falar, sem ver ninguém. E aí eu falei, Deus, queria tanto ver minha mãe. Aí quando eu saio do elevador, começo a agradecer, obrigada. Eu fui tomada pela paz mesmo, que a Bíblia fala. Eu comecei a ficar sorridente. Eu falei, obrigada por todos os enfermeiros, médicos que cuidaram de mim. Deus a todos abençoe, obrigada. Comecei a mandar beijo. Só que no meu coração queria ver minha mãe. Aí quando saí do elevador, minha mãe estava sentada aflita. Aí eu só sabia falar assim, mãe, como a senhora tá linda. Eu chamo minha mãe de rainha. Rainha, a senhora tá a coisa mais linda do mundo. Que linda que a senhora tá. Glória a Deus.
Aí ela me deu um beijo na testa. Aí eu entrei. E aí eu me lembro que eu falei pra Deus assim: mostra pra mim que o Senhor tá entrando dentro desse vale comigo. Dentro dessa cirurgia. Só me dá um sinal de que o Senhor tá aqui. Me dá um sinal de que o Senhor tá aqui. Eu entrei, me colocaram na cama que era muito fina. Uma cama quente. E os médicos todos, era como se a cama fosse aqui, minha cabeça estivesse aqui e os meus pés pra lá. E assim como estão os computadores ali, tinham vários computadores, eles olhando as minhas ressonâncias. E aonde estavam os tumores para retirarem. Eles olhando, vamos começar assim, 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 assado. O meu doutor Paulo José, a doutora Chalha, todos os outros cirurgiões olhando assim, eram 4. E eu olhando para eles assim. Daqui a pouco eu sinto uma mão, eu falei, ué, mas alguém entrou na sala? Uma mão quente, grande, tocou o meu ombro. Aleluia. E quando eu olhei assim para ver quem era, pastora, eu não sei te dizer a beleza do olhar que eu enxerguei. Aleluia. Nunca vou conseguir descrever o olhar. Mas era como se ele mostrasse pra mim. Você não pediu pra que eu mostrasse que eu tava entrando com você dentro dessa cirurgia. E ele mostrou pra mim. E daquele momento eu apaguei. Fui entubada. Retiraram os tumores. O médico falou que eu só voltaria a andar com tratamento de fisioterapia, só voltaria a falar com tratamento de fono, eu só voltaria reconhecendo os meus pais por um milagre. No mesmo dia eu fui extubada. Tiraram os tubos de mim, ligaram, o médico me acordando, acorda Raila, acorda Raila. Minha cirurgia durou das 4 da manhã às 5 da tarde. Às 8 horas da noite o médico, acorda Raila, seu papai quer te ver. E na chamada de vídeo eu olhei com muita dificuldade, que tira um cano daqui. Eu falei, pai, eu voltei, pai. Aleluia. Eu voltei reconhecendo toda a minha família. 3 dias depois eu estava andando pelo hospital, reconhecendo, passando por todos os testes que eles estavam fazendo. Eles faziam teste. Reconhece, eu reconheço. O que é isso? E é isso. Isso é um animal, isso é uma bailarina. Que eles fazem testes para você reconhecer, para ver como é que tá o seu intelecto. E aí eu fui estubada, tiraram todos os acessos que estavam no meu corpo. E aí eu voltei. E o médico falou, nossa, agora vamos ver como é que vai ser a vida dela, com a cabeça aberta lá fora. Vambora, tem que tomar muito cuidado. Pastora, 18 dias depois eu estava no altar da minha igreja, pregando e contando o meu testemunho. Jesus cura, Ele é poderoso. O médico falou que eu ia voltar sem falar. E ele me deu a capacidade de pregar, de criar um pensamento, de formar um pensamento. Pensa no poder do nosso Deus. Quando o homem está dizendo que não, é quando Deus está falando, não, eu vou fazer do meu jeito. Mesmo que a porta se feche, mesmo que o muro sobrecaia sobre a sua vida, eu vou abrir um acesso para que você atravesse esse mar. Deus é poderoso para fazer. Só que Deus falou assim para mim, eu vou aperfeiçoar o seu testemunho. Aleluia. E eu falei amém. E o médico falou, os tumores que foram retirados da sua cabeça eram todos benignos, você não tem câncer, você não tem nada, vai viver a tua vida, você voltou, você surpreendeu a medicina. E aí 1 ano depois o médico liga, e eu já contando meu testemunho, pregando no altar. E aí eu não estava entendendo, porque no final de 2022 eu comecei a ter funções descontroladas biológicas. Não consegui mais controlar as minhas funções biológicas. Então eu subi ao altar de fralda. Porque eu não estava controlando, mas eu achei que era alguma questão da cirurgia, algum estava desregulado, alguma coisa. Não entendi o que era. O meu corpo estava entrando em metástase. Eu descobri que eu estava com câncer, com células cancerígenas, no canal do reto, endométrio, no cérebro, no pulmão. E eu estava no altar. Deus falou assim pra mim, continua porque eu vou te garantir em todos os dias. Comecei meu tratamento oncológico de radioterapia, quimioterapia, oncologia. Comecei meu tratamento em todos os dias. Eu tive a oportunidade de ministrar no altar. Deus falou, você não vai recuar nenhum dia. Você não vai negar nenhuma oportunidade. Você vai subir em todos os dias.
chegava de manhã, saía de manhã, fazia o meu tratamento, voltava para casa, dormia um pouquinho e ia ministrar. Todos os dias foram assim do meu tratamento. E em 2024, em fevereiro, eu recebi o meu laudo de cura. Aleluia. Então o Senhor é poderoso para fazer Glória a até Deus. sobre a minha voz. O médico falou que devido à complexidade e o risco da radioterapia, queimou em 70% as minhas cordas vocais. O médico falou que eu não ia cantar mais. E chegou um tempo que eu falava assim, tava falando assim, falando, e não falava. E Deus tem restaurado a minha voz. Tem dia que eu tô muito rouca, mas quando eu subo no altar, a minha voz volta. Glória. É mostrando pra mim que a minha dependência tá nele, sabe? Mostrando que todo esse tempo de vale que eu passei, todo o tempo de tribulação, onde o meu corpo foi refém de uma enfermidade, a minha mente estava crendo que Cristo ia mudar o meu cativeiro, sabe? Mesmo que por um momento a nossa vida esteja sendo refém de alguma tribulação, de alguma angústia, de algum vale, por algum momento, que a nossa mente, os nossos olhos estejam focados no Senhor. Amém. Porque é dele que vem o nosso socorro e que se ele permitiu, será para honra e glorificação do nome dele. Do nome dele. Jó permaneceu firme. Perdeu tudo, filho, tudo, ficou doente. E Deus restituiu ele de uma forma extraordinária. Como eu não vou crer nesse Deus? Glória a Deus. Ressuscitou Lázaro. Ele é poderoso, não é um conto de carochinha que está escrito aqui, não, pastora. São verdades vividas. E hoje nós vivemos também verdades. Pessoas que são grandes testemunhos. Pessoas que servem de edificação para outras vidas. Ele é poderoso. Se eu calar minha boca, para que eu vivi isso tudo e Deus me permitiu a vida? Eu tenho que falar mesmo. Falar que ele é por isso que eu falo muito, tô falando muito já. Mas Não eu falo dá porque eu nada. preciso dizer que ele é poderoso, reanimar a fé de alguém, sabe? Eu sei que uma hora ou outra o vale rouba isso da gente. Rouba, a gente começa, Senhor, Deus, poxa, tava tudo dando certo. Mas quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída e o impossível faz acontecer. Esse é o nosso Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.